Você sabe que precisa escrever um livro, mas ainda não decidiu qual vai ser o tema dele? Você tem um monte de ideias sobre os temas que poderiam estar no seu livro? Essa é uma dor muito comum dos nossos profissionais e eu vou te ajudar com esse vídeo. Seja bem-vindo ao segundo episódio da série Livro de Autoridade. Como transformar a sua experiência num livro de referência. Eu sou Stefania Andrade, da Mentor Autor, onde a gente ajuda profissionais a projetarem sua autoridade por meio do livro. Então eu já ajudei dezenas e dezenas de pessoas a colocarem seus livros no mundo, além dos meus próprios, e eu posso te dizer que essa é uma dor recorrente. Isso quer dizer que você tem jornada, que você tem bagagem. E é por isso que hoje eu tô aqui para te ajudar e te mostrar exatamente como eu faço com os meus mentorados, como é que a gente decide qual é o tema mais assertivo e mais estratégico para a sua carreira. Antes de tudo, eu preciso fazer uma distinção muito clara aqui, talvez seja até decepcionante para você. Quando a gente está falando de livro de autoridade, de forma geral, nós estamos falando de livros de não ficção. Quando a gente coloca um livro de ficção para aumentar a nossa autoridade, nós estamos falando única e exclusivamente para aqueles que são escritores, os profissionais que querem uma carreira de escritor, ou que já têm uma carreira de escritor e aí tá tudo certo. Agora, os outros profissionais, médicos, nutricionistas, empresários, outros empreendedores, essas pessoas, elas querem ser referências dentro da sua própria área. Então, um livro de poesia, ou um livro infantil, ou um livro de ficção, um livro de fantasia, pode ser bacana, vai mostrar que você tem criatividade, vai mostrar que você tem esse lado artístico, mas não necessariamente vai te trazer algum tipo de autoridade dentro da sua área, não vai te trazer mais clientes para o seu consultório, por exemplo, tá? Então é importante a gente entender primeiro essa diferença. Se você não tem uma carreira de escritor e não quer construir uma carreira de escritor, você não vai escrever ficção, ok? Mas você tem uma jornada, você tem vários anos de carreira e você tem vários temas e subtemas que poderiam ser aquele que você vai escolher para o seu livro. Então agora é o momento de eu te dizer, na prática, o que você vai fazer. Primeira coisa que você vai fazer é pegar um caderno e uma caneta ou abrir um arquivo no Docs, tá? Então você vai abrir agora, você pode dar um pause nesse vídeo, inclusive, e você vai fazer uma lista de todos os conteúdos que você poderia colocar no seu livro. Eu vou dar um exemplo de mim, tá? Eu tenho toda uma jornada dentro da educação e dentro da literatura, tem inúmeros assuntos que eu poderia abordar num livro. Por exemplo, uma área da minha expertise, educação criativa. Ou eu poderia falar sobre técnicas para prender a atenção dos alunos. Como usar cultura pop na sala de aula. Uma vez que eu sou especialista em Harry Potter, como usar Harry Potter para ensinar física, por exemplo. Ou eu poderia utilizar aqui afetividade na aprendizagem. Eu poderia ter um livro de brincadeiras para aulas de adolescentes. Ou eu poderia entrar numa parte de educação antirracista. É uma área minha também, minha expertise, já dei muita palestra dentro dessa área. Eu poderia vir para falar, por exemplo, sobre a importância da leitura. Ou eu poderia escrever livros indicados para cada faixa etária. Os melhores livros para crianças ou para adolescentes. Ou como criar filhos mais autônomos ou até criativos. Entende? Como usar inteligência artificial para escrever seus livros. Como ter um livro best-seller. Entende que eu tenho, assim, eu poderia fazer uma lista aqui de 30 temas, tá? Ou mais. Então você vai fazer essa lista, de verdade, para e faça essa lista. Eu quero que você faça essa lista, assim, sem ainda pensar muito. Nossa, poderia ser sobre... Ai, mas isso as pessoas não vão ler. Ah, poderia ser sobre isso. Ah, mas... Não, coloca tudo que poderia, tá? Eu teria aqui uma lista de uns 30 temas que eu domino a ponto de poder escrever um livro sobre ele. E é interessante que os nossos clientes muitas vezes chegam aqui com um síndrome de impostor e isso é super comum. Ai, mas eu não sou a maior autoridade dentro dessa área. Tudo bem, mas você já tem conhecimento que pode ajudar alguém? Então você já pode escrever um livro sobre isso. E até porque você não está escrevendo um livro dizendo que você está falando algo que ninguém nunca falou e que você está defendendo uma tese de pós-doutorado. Você está simplesmente explicando para as pessoas ou ensinando as pessoas algo que você já faz e já ajuda hoje, seja no seu trabalho, no seu consultório, enfim.
Se for temas relacionados à jornada, à sua experiência, né, e tudo mais, pode inspirar muitas pessoas. Então, bora lá. Você já fez toda essa lista e agora eu tenho uma pergunta extremamente importante. Qual é o seu objetivo profissional com este livro? Com este primeiro livro? Porque cá entre nós, a gente não precisa esperar a aposentadoria para escrever o livro da vida. É para a gente escrever o seu livro agora. E daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 6 meses, você pode escrever outro e tá tudo bem, tá? A gente tem que parar com essa mania de querer ficar escrevendo o livro da vida. Eu preciso ter chegado aos 70 anos e ter 40 anos de trabalho. Não, para escrever um livro agora, tá? Agora. E aí, sobre este primeiro livro que nós estamos pensando, qual é o seu objetivo com ele? Seu objetivo estratégico dentro da sua carreira. Você quer aumentar o número de clientes? Você quer chegar em mais pessoas? Você quer chamar a atenção da mídia? Você quer usar esse livro para ser uma porta para palestras? Você quer usar esse livro como uma parte do seu funil de vendas? Você precisa ter clareza o que você quer nesse livro. Inclusive, dentro dessa mesma pergunta tem o seguinte: você quer ser reconhecido como o quê? Eu quero ser reconhecida como uma professora de referência. Eu quero ser reconhecida como uma médica de referência dentro da dermatologia, em especial sobre a rosácea. Não, eu sou um advogado tributário e eu quero ser reconhecido nessa área. Então, se você sabe qual é o seu objetivo, você vai parar e pensar, olhar para os seus conteúdos. Qual desses conteúdos, dessas possibilidades de temas de livro, vai se encaixar mais para você conseguir atingir essa meta? E aí você pode pedir para o seu amigo ChatGPT, lá no primeiro vídeo, né? Eu falei para você como escrever um livro com o ChatGPT. Você pode utilizar o seu amigo aí, o seu assistente, colocando: esses são os possíveis temas que eu poderia ter no meu livro. E esse é meu objetivo com o meu livro. Qual desses temas seria o mais viável? Qual seria o tema mais assertivo e por quê? Ele, inclusive, vai te dar essa opção. Inclusive, muitas vezes ele vai falar: não, dá para mesclar este tema com aquele outro. E aí eu já vou trazer uma coisa que faz parte das minhas mentorias, ok? Por vezes, a gente vai ter que fazer, quando a gente tem uma metodologia, então você é um especialista que tem uma metodologia, você é mentora de mulheres, você é um mentor do digital, de marketing, por exemplo. De forma geral, a gente tem uma metodologia, e aí quando a gente tem isso, neste primeiro livro, ou eu vou fazer um overview de tudo, vou fazer um resumo, né, do meu método e já vou fazer com que as pessoas tenham resultado com o livro, ou eu vou fazer um recorte, me aprofundar em alguma parte desse método, tá? Assim como acontece com a nossa jornada. Então, se você já tem 10, 20, 30 anos de jornada, tem muita coisa que você poderia colocar no livro, mas você não quer que o livro seja só sobre a sua jornada, sobre a sua experiência, a sua biografia. Você quer ensinar um conteúdo. Você vai ensinar um conteúdo e você vai costurando a sua história junto a esse conteúdo. E aí vem o próximo passo, que é o alinhamento de público. Então, assim, de acordo com esses temas, escolhi esse tema, ou estou entre 2 temas, porque esse e esse também trariam autoridade para dentro do meu objetivo. Para quem eu quero falar? Eu quero falar para público final, eu quero falar para pais, eu quero falar para professores, eu quero falar com clientes em geral, eu quero falar com empreendedores, eu quero falar com profissionais dentro da minha área. É um livro de fisioterapia para as mães ou um livro de fisioterapia para fisioterapeutas? Entende? Então, isso também vai fazer toda a diferença sobre o foco que você vai dar dentro do seu livro. E aí, eu preciso te contar um case que aconteceu. Aí eu preciso te contar uma fofoca, né? Um caso que aconteceu aqui na empresa. Seguinte, chegou uma cliente para mim que ela trabalha com a parte ambiental, ela é uma pessoa que tem muitos trabalhos, né, inclusive voluntários dentro dessa área, e ela chegou me dizendo que queria escrever um livro sobre impactos ambientais e tudo mais. Incrível, ela já trouxe várias ideias e tal. E aí a gente conversando, eu falei para ela: qual é o seu objetivo com esse livro? É ensinar as pessoas, fazer com que as pessoas sejam mais conscientes e tudo mais. Legal, perfeito. Então você está falando qual é o objetivo para as pessoas. Mas qual é o seu objetivo? Ela: ajudar as pessoas. Falei: tá, mas seu objetivo profissional. Então é um livro que você vai fazer de forma solidária, voluntária, é só o servir. Ou tem algum, e pode ser, tá, gente? Pode ser. Ou tem algum objetivo profissional dentro da sua carreira. Eu queria ter mais cliente, claro, porque eu sou terapeuta. Tá, beleza, você vai escrever um livro sobre meio ambiente, você é terapeuta de...
Ah, eu sou terapeuta de veganismo, eu ajudo famílias a entrarem nessa transição, que estão em transição de veganismo. Tá. E como é que o seu livro sobre consciência ambiental vai ajudar a aumentar o número de clientes na sua agenda? Ela falou, não sei. Eu falei, acho que não vai. O que a gente precisa neste momento, se o seu objetivo hoje é aumentar o número de clientes ou a percepção de valor do seu trabalho para você poder cobrar mais, você precisa ser uma especialista nessa área, em transição para o veganismo. Aí ela fez assim, é isso. Gente, é muito engraçado, porque tem 15 anos que eu trabalho com isso, né? Então, eu tenho muita clareza. Então, as pessoas chegam aqui e eu falo, gente, pera lá. Então, e é muito interessante. E aí as pessoas ficam assim, chocadas. Então, assim, eu fiz ela desistir daquele livro e falei, você vai deixar esse livro para o próximo ano, para daqui 2 anos. E a gente foi que querem se adaptar a esse novo estilo de vida. Então é isso, entende? A gente precisa entender qual é o seu objetivo profissional para além, claro, de ensinar, de formar, de inspirar outras pessoas, mas qual é o seu objetivo de carreira com esse livro? E aí assim você vai conseguir ter mais clareza sobre qual tema que você vai escolher ou até quais são os temas que você vai juntar para fazer esse seu primeiro livro. E se você quiser minha ajuda dentro desse processo, eu tenho aqui a mentoria de escrita, assim como o serviço de Ghostwriter também. Então, se você não quiser escrever o seu livro ou não tem tempo de escrever o seu livro, a gente faz todo o alicerce e eu escrevo tudo para você. No próximo vídeo da série, a gente vai falar sobre quais são as etapas até chegar com um livro físico na sua mão. O que acontece antes, o que acontece no meio, o que vem depois, essa questão de cadastro, essa questão de diagramação, editora, tem que ter editora, não tem que ter editora, é gráfica, como é que isso funciona? Vou te contar tudinho no próximo vídeo.